Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa casa para podermos dar sequência às nossas reflexões de domingo. E hoje nós teremos na palestra nosso irmão José Neto, trabalhador da casa, que vai trazer o tema A Liderança Real no Caminho da Vida. É um tema baseado na mensagem de Emmanuel, né? Ele vai trazer aí o resultado dos seus estudos para a gente refletir juntos, tá? O pessoal já está entrando aqui nas redes sociais, sejam bem-vindos. Laura, seja bem-vinda. E no exódio teremos nosso irmão José Souza, que vai trazer um tema que ele preparou para a gente. Vamos passar a palavra para ele. Na sequência, a gente faz a prece e começamos a palestra. Pois não, Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Encarnados, encarnados. A todos os irmãos. Que a luz de Jesus nos siga sempre em nossa caminhada, nos orientando na nossa caminhada. Vocês estão ouvindo aí? Tudo bem, eu acho que lá também não ouvindo, né? Eu trouxe aqui uma parte do ensinamento de Jesus. É uma parábola, a parábola do rico insensato. Essa parábola é uma contada por Jesus no Novo Testamento, encontrada em Lucas 12:20. A parábola reflete a loucura de ligar demasiada importância à riqueza. Então vamos ouvir a parábola. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta palavra. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, o nosso amigo de sempre, Emmanuel, preparou isso aqui nesse seu livro, Evangelho por Emmanuel de Lucas. Então, olha a visão dele. Que pedes? Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhes cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados exigem direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando, esquecendo as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia assim cautelosamente o plano de teus desejos. Pedes a vida? Não te esqueças de que talvez nesta noite pedirá ao Senhor a tua alma. É um lembrete, que tem para a gente lembrar sempre que a gente deve acumular riquezas que a gente possa levar quando fizer a passagem.
que a luz de Jesus nos exerça sempre a sua atividade, para que a gente possa sempre prosperar dentro dessa vivência espiritual aqui nessa matéria. E muito bem, meus irmãos, após essa reflexão do exórdio, nosso irmão Zé Souza, vamos fazer a nossa prece de início dos trabalhos, né? Então, eu vou pedir ao nosso caro amigo Seródio, que está aqui conosco, pode ser, para fazer a prece inicial? Convido a todos que nesse momento continuemos os nossos pensamentos elevados, voltados ao nosso Mestre Jesus. Divino amigo inseparável de todas as horas, rogamos ao Mestre a Tua presença nesses instantes, onde aqui estamos unidos e reunidos em Teu nome. Que aqui a Tua presença através dos trabalhadores espirituais desta casa, que possam intuir o nosso amigo e irmão José Neto, que irá ser, nesta tarde, o Teu porta-voz. Que a compreensão dos Teus ensinamentos, através das Tuas palavras, cheguem até as nossas mentes, em especial os nossos corações. Envolve-nos, Senhor, sempre na Tua luz, no Teu amor e na Tua paz. Que assim seja. Assim, meus irmãos, damos por iniciado a primeira parte, né? A primeira parte dos nossos trabalhos de reflexão da tarde. Então vamos pedir ao nosso irmão José Neto, que vem até aqui, tá certo? Vai tratar do tema A Liderança Real no Caminho da Vida. Boa tarde. Boa tarde. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Retornamos à nossa casa de oração e trabalho para continuarmos os estudos referentes à doutrina dos Espíritos, sempre, claro, no estudo do Evangelho do Mestre Jesus. O tema que nos foi proposto na tarde de hoje, a liderança real no caminho da vida, traz informações importantes que nós vamos ver como o Evangelho segundo o Espiritismo traz, como Emmanuel interpretou, e vamos trazer também isso para o nosso dia a dia, para nossas vidas, para a gente ver como o Evangelho vai ser aplicado nesse tópico específico. Então veja que nós tratamos a liderança real no caminho da vida. A questão de ser chefe, ser líder, é um conhecimento comum a todos nós, no dia a dia. Então, a gente sempre vai trazendo as coisas do dia a dia e vai entrando na perspectiva do Evangelho. Então, chefia, liderança é um tema muito comum a todos. Aqui, certamente, aqueles que já foram chefes, já foram líderes alguma vez em alguma coisa em suas vidas, como também aqueles que são subordinados ou foram subordinados a chefes, a líderes também em suas vidas. Hoje em dia, a administração, nos seus conceitos, não sou especialista em administração, mas um pouco que eu sei, nos seus entendimentos mais modernos, diz que líder é diferente de chefe. O chefe é mais aquele voltado a mandar, a querer que todos o obedeçam, porque ele é aquele que está mandando, que detém o poder de mando. Já o líder não, já o líder é aquele que junta todo mundo em torno de um propósito, em torno de um objetivo e consegue fazer com que todos, usando até um jargão também, dos trabalhos, que vistam a camisa porque compreendem a importância daquilo e todos seguem juntos na mesma caminhada. Eu não uso slide nessas coisas, mas se tem um que eu deveria ter usado aqui hoje, que imaginem uma carroça, e a figura do chefe seria os trabalhadores puxando a carroça e o chefe em cima com um chicote para que eles andem, enquanto o líder ele desce e ele está lá junto com eles puxando a carroça. Então é mais ou menos a administração hoje, inclusive a pública, vê essa diferenciação entre chefe e líder. Mas daqui para frente
falando ou chefe ou líder, vamos estar falando da mesma coisa, tá? Nesse perfil de liderança, de você estar à frente de alguma coisa, como nós vamos detalhar um pouco mais daqui para frente. Vamos só falar uma última coisa antes da gente entrar nos termos mesmo do Evangelho, importante para, depois que nós vimos como o Evangelho segundo o Espiritismo trata, como Emmanuel dá a mensagem sobre um trecho do Evangelho de Mateus, vai ser importante novamente isso que eu vou falar agora. O fato é que, seja um chefe, seja um líder, seja o que for, existe na nossa sociedade as posições de chefes, de líderes, e nós temos que encarar isso sob duas perspectivas. Uma como uma prova, é uma prova. Você ser chefe, você ser líder, você ter subordinados, é uma prova na sua vida, de como você vai tratar os seus inferiores. Inferiores não sem nenhum critério aqui de menosprezar ninguém. O próprio Livro dos Espíritos, quando vai tratar de relações sociais, ele tem um tópico que diz superiores e inferiores. As nossas relações sociais são assim feitas, né? Ora você está numa posição superior, ora inferior, sem nenhum juízo de valor de ser melhor ou pior. São as nossas posições dentro da sociedade. Pois bem, mas não só como uma prova, como muitas vezes é uma missão. A depender do que for o seu planejamento, do que você tenha se comprometido, não é só uma prova, é uma missão. Você ser líder, né? Você ser chefe de alguma coisa. Então, existem os líderes em nossas vidas. Depois das partes que nós separamos aqui do Evangelho, da mensagem de Emmanuel, a gente vai voltar a esse conceito que existe a liderança em nossas vidas e como devemos exercer. No começo de tudo, vamos recordar uma coisa que está lá na qualificação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A base de todo o ensinamento de Jesus é formada por humildade e caridade. Isso também é um aspecto importante para a gente observar para chegar na parte da liderança. Então, humildade e caridade são a base de todo e qualquer ensinamento de Jesus. E aí eu costumo fazer uma pequena diferenciação entre eles, que a humildade, do ponto de vista nosso, a humildade é uma coisa interna. Você tem que ser humilde, né? Você tem que ser humilde como uma qualidade sua, como algo inerente ao espírito, a humildade, a simplicidade. Enquanto que a caridade é algo externo. Por mais que a gente saiba que devemos ser caridosos em início de tudo, com a gente mesmo, né? Caridosos com nossos defeitos, temos pacientes com a gente, mas quase sempre quando se está falando de caridade é uma coisa externa. Você está fazendo caridade para alguém, seja a caridade material, seja a caridade moral, você está fazendo caridade para alguém. Então essas duas bases dos ensinamentos de Jesus, do nosso ponto de vista, tem uma questão interna, que nós temos que ser pessoas humildes, simples, e do ponto de vista externo nós temos que praticar a caridade. Claro que não são duas coisas separadas. Para praticar a caridade nós temos que ser humildes. A partir do momento que desenvolvemos a nossa humildade, nós vamos praticar mais a caridade. Não são coisas separadas, são coisas que se complementam, mas eu achei importante a gente fazer essa diferenciação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vai localizar a humildade? Veja aqui, todo esse caminho que a gente trilhou aqui nos nossos estudos para a tarde de hoje, eles têm como finalidade, a gente fala lá na frente da questão da liderança. Mas onde está localizada a humildade no Evangelho segundo o Espiritismo? Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi muitos anos atrás, acho que nosso primeiro ou segundo encontro, quando a gente ainda era na outra sede, foi uma das primeiras conversas que nós tivemos, né? 7 anos tem a casa, então por aí é o tempo que nós conversamos sobre isso, que é uma das primeiras que a gente dá quando chega nas casas com temas livres. Pois bem, então lá em Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7, tem um tópico, vai tratar sobre humildade, simplicidade, tem um tópico específico que diz lá: todo aquele que se eleva será rebaixado. Que é uma daquelas frases, né, bem famosas de Jesus, quando eu costumo dizer aqui, né? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, deixa vir as minhas criancinhas, dê a César o que é de César. Essa é outra bem famosa também. Todo aquele que se eleva será humilhado. Todo aquele que se humilha será elevado. Só que a gente precisa entender o contexto, precisa entender o que ela é um pouco autoexplicativa, mas a gente tem que entender o contexto, entender
por que Jesus estava falando isso e como trazer isso para as nossas vidas. Nesse tópico, todo aquele que se eleva será rebaixado. Nós temos 2 passagens de Mateus e uma passagem de Lucas. As passagens são um pouco grandes, né? Vocês sabem que eu dou aquele meu jeito de explicar as passagens, o que importa é o conteúdo de uma forma. Então vamos dizer da nossa maneira aqui como são essas passagens. Na primeira de Mateus, está lá no Evangelho de Mateus, dizendo o seguinte: os discípulos, os apóstolos, perguntam a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus aproveita que está passando uma criança, pega essa criança e diz: todo aquele que se humilhar e ficar parecido com uma criança será o maior no reino dos céus. Então, essa é a primeira passagem de Mateus. Todo aquele que se tornar como uma criança será o maior no reino dos céus. Por que Jesus pega o exemplo da criança para dizer que vai ser o maior no reino dos céus? Ora, porque a criança sempre foi, na história da humanidade, ainda hoje é e provavelmente sempre será, um sinônimo da simplicidade, um sinônimo daquela ausência de sentimentos negativos, do orgulho, do egoísmo, da vaidade exacerbada que a grande maioria de nós, já adultos, né, temos. Então ele pega a criança, não é que para você ter acesso ao reino dos céus, o seu maior no reino dos céus, a gente tem que virar uma criança. Não é isso. Vamos lembrar que Jesus falava as coisas de forma que, nas comparações que ele fazia, as pessoas entendessem o que ele estava querendo dizer. Não é para ser interpretado ao pé da letra aqueles ensinamentos, e sim a fundo o que ele estava querendo dizer. Então a criança é o nosso modelo de simplicidade. Há 7 anos ou há 6 anos, provavelmente, quando a gente falou sobre isso, eu devo ter contado esse exemplo aqui, então vocês devem estar esquecidos. Então eu vou falar de novo. Eu fui pegar a minha filha pequena, tinha uns 4 anos para 5 na escola, e ela não estava no parquinho, eu pedi para a professora chamar. Chegou outro pai, faz a mesma coisa, eu fico esperando. Enquanto a gente esperava chamarem a minha filha e a filha dele, tinha outras 2 crianças conversando. E aí, quando essas crianças estavam conversando, o outro pai perguntou, faz muito tempo isso, eu não vou lembrar o nome das crianças, mas perguntou a uma criança: fulana, ela é tua melhor amiga, né? No que ela prontamente respondeu: não, minha melhor amiga. Aí disse o nome de uma terceira criança. Aí outra disse: e a minha também não, a minha já disse o nome de uma 4ª criança. E continuaram brincando e conversando do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Aí vamos imaginar que estamos eu e Alan aqui conversando. Aí chega Plínio e pergunta assim: Zé Neto, deixa eu ver se para quem ele tem que perguntar para não falar mal de Alan. Não, perguntar a mim. Não, perguntar a Alan. Aí perguntar assim: Alan, Zé Neto é teu melhor amigo? Aí Alan fala: não, é não. Meu melhor amigo é Seródio. Aí olha para mim: a gente não é melhor amigo não. Pronto, perdi meu dia. Eu vou passar o dia inteiro pensando nisso. Mas não precisava ele ter dito isso na minha cara, né? Ele podia ter dito assim: não, nós somos grandes amigos, essa coisa de melhor. Ele podia ter floreado, mas ele disse na minha cara que eu não era o melhor amigo dele. Aí você para pensar: então ele é seu melhor amigo. Não, não é, mas eu não queria que ele tivesse dito isso na minha cara. Bom, basta esse exemplo para a gente entender porque a criança foi tomada por Jesus como exemplo da simplicidade, da humildade. Porque a criança não tem esse orgulho, né? Isso que me feriu, que foi ele falar a verdade, ele não mentiu, ele falou a verdade, mas me feriu profundamente, porque eu não queria ter ouvido aquilo dele. Aí ainda dizer assim, né? Ele poderia ter dito isso de outra forma, aí botar a culpa na pessoa, por um sentimento que eu fiquei negativamente impregnado, que é o orgulho. Ele feriu o meu orgulho, aquelas palavras dele. Então basta esse exemplo para a gente entender essa passagem de Mateus. Por que é se tornar semelhante a uma criança? Não é fazer criancice não, não é fazer birra não. É a gente ficar livre desses sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo, né? Estar de coração puro e aberto para ter uma verdade na sua frente e isso não de atingir negativamente, como foi no caso das 2 crianças que estavam lá brincando, um exemplo concreto, isso realmente aconteceu. Na segunda passagem, é uma passagem de Lucas. Na passagem de Lucas, Jesus estava indo jantar, fazer uma refeição na casa de um fariseu. As questões importantes da história, né, que eu sempre falo, a gente tem que entender o momento histórico para entender o que está se passando. Os fariseus eram os grandes da época, as grandes pessoas da sociedade lá onde Jesus estava, eram os classificados como fariseus. Então Jesus foi fazer uma refeição na casa dos fariseus.
Jesus começou a prestar atenção como as pessoas procuravam os lugares para se sentar naquela casa do fariseu, e aí eu abro um parênteses para a gente entender. Quando você tem uma mesa, geralmente assim, uma mesa comprida, mesa redonda fica mais difícil, mas uma mesa comprida, quadrada, retangular, geralmente onde senta o dono da casa, né? Numa visão bem patriarcal do negócio, o dono da casa, ele senta onde? Na cabeceira da mesa. Tanto que existe até a brincadeira quando você vai para um restaurante, né? Quem sentar na cabeceira é que vai pagar. Então isso está tão impregnado que a gente já brinca dessa forma. Quem senta na cabeceira é quem vai pagar. Então na passagem do Evangelho não tem dizendo qual é o formato da mesa, mas muito provavelmente o fariseu, o dono da casa, estava sentado numa determinada posição e as pessoas estavam escolhendo lugares próximos a ele. Por quê? Porque era o lugar mais importante daquela casa. E Jesus prestando atenção naquela cena, ele não perdia nunca a oportunidade de dar um ensinamento. Então o que é que ele diz? Chama a atenção de todos e diz: olha, quando for chamado para fazer uma refeição na casa de alguém, para encontrar alguém, seja lá que situação for, não senta nos melhores lugares, porque se entre os presentes tiver alguém que o dono do lugar considere mais, ele vai mandar você se levantar, sair do lugar e chamar aquela pessoa para o seu lugar. Procura sempre sentar nos piores lugares, porque se dentre os presentes você for aquele que ele tiver mais consideração, ele vai mandar você levantar e vir sentar perto dele. Aí é que Jesus diz a célebre frase que é o tópico, né, o tópico desse capítulo: bem-aventurados os pobres de espírito. Aí ele diz justamente: o que se eleva, aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se rebaixa será elevado. Nesse momento, não precisam se preocupar, não corram lá para trás, tá certo? Vamos lembrar que são alegorias que Jesus conta, né? Ele conta alegorias, formas da gente entender. Então não vamos interpretar literalmente, né? Nossa, eu sentei aqui na frente, era para eu sentar lá atrás. Não, não é isso. Eu não sou importante para vocês precisarem sentar perto de mim. Pois bem, na terceira passagem, também de Mateus, e essa é de um trecho daí, que tem um comentário de Emmanuel, é a passagem dos filhos de Zebedeu, capítulo 20, versículos 20 a 28 de Mateus. Dos 12 apóstolos, 2 eram filhos de Zebedeu. Então assim, vou contar como está, né, na passagem de Mateus. A mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, era a mãe de 2 dos apóstolos, a mãe dos filhos de Zebedeu queria fazer uma pergunta. Jesus percebe que ela queria fazer uma pergunta e manda ela falar o que ela queria. Aí ela diz: eu quero que os meus 2 filhos no reino dos céus sente à tua direita e à tua esquerda. De Jesus, né? Estava falando com Jesus. Ela queria só que os 2 filhos dela sentassem à direita e à esquerda. Mãe é mãe, né? Ela queria, posso nem falar muito porque a minha está aqui hoje, mas ela queria que os filhos sentassem à direita e à esquerda. Aí Jesus diz: vocês podem beber do meu cálice? Aí eles dizem: podemos. Aí ele diz: é verdade, podem, mas sentar à minha direita e à minha esquerda só aqueles que o Pai escolheu para isso. Está falando de Deus, né? Só aqueles que o Pai escolheu para isso. Aí os outros 10, são 12, né? 2 eram os privilegiados que a mãe queria que fossem privilegiados. Os outros 10 se invocaram contra os 2. Ficaram, se fosse aqui no Nordeste, tinham ficado arretados com eles, né? Porque quem essa mulher pensa que quer botar os 2 meninos lá à direita e à esquerda? Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá. O que é que Jesus faz? Dá mais um ensinamento. Aí é quando ele diz: não sejam como os príncipes que dominam as nações. Não sejam como os grandes que tratam as nações com império. Porque aí vem justamente a mensagem de Emmanuel, que é a específica que a gente vai tratar aqui da tarde de hoje, que ele diz o seguinte: se você quer ser o primeiro, seja o vosso escravo. Aí há traduções que botam vosso escravo, vosso servo ou vosso servidor, mas o sentido é o mesmo. Se você quer ser o primeiro, que seja o vosso servo, o vosso escravo. Porque o Filho do Homem, aí ele estava falando dele, de Jesus, ele estava falando dele nesse momento. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então é essa terceira passagem que nós vamos ver agora. Veja que as 3, na verdade, as 2 de Mateus e a de Lucas, elas são claramente
claramente um recado de Jesus para que nós temos que ser pessoas simples, humildes. Independente da posição que nós ocupemos, nós temos que ser pessoas humildes. Pois bem, então quando Emmanuel faz do 20, especificamente do 20 e 27, que é essa parte final, quando ele diz assim: se quer ser o primeiro, seja vosso servo, ele traz coisas do dia a dia na aplicação prática disso aí. Ele traz coisas do dia a dia. Porque veja, na primeira passagem, eles estavam querendo saber quem ia ser o primeiro no reino dos céus, ou seja, quem vai ser o líder, quem é o maior lá. Que isso são questionamentos bem mundanos, bem nossos, bem da matéria, né? Quem foi o primeiro na sala de aula, quem foi o laureado, quem foi o primeiro no concurso, né? Quem foi o primeiro, quem é o recordista mundial, né? Estamos chegando perto dos jogos, de não sei o quê. A gente quer saber quem é o líder, quem é o chefe, quem é o primeiro, quem é o melhor. Foi o que eles fizeram na primeira pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Na segunda, Jesus disse: olha, não procura os melhores lugares, não procura, porque isso depois pode representar uma queda para você. E na terceira, aqui ele diz, quando ele fala dele mesmo, que ele não veio para ser servido, ele veio, era o ser mais evoluído que já teve e que vai ter aqui na face da terra. Mas foi o que ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então veja que ele está trazendo, né, já entrando nesse tópico, por isso que Emmanuel vai trazer isso, é a questão da liderança. Jesus não é o nosso governador, não é o governador responsável pelo nosso planeta, não é ele que desde antes da terra ser terra, até hoje e vai ser sempre, aquele que toma conta do nosso planeta. Então ele é um líder, é inegável, ele é o líder do nosso planeta. Mas que liderança é essa? Vem Emmanuel e nos diz, trazendo para o dia a dia. A maioria das pessoas procuram posições de destaque na sociedade, ou querem ocupar posições de diretivas, de direcionamento, né, que você possa ditar as regras. E aí ele traz algumas, já estamos analisando, né, na nossa segunda parte, a mensagem de Emmanuel. E ele começa a trazer exemplos que são do dia a dia. Eu vou trazer exatamente os exemplos como ele trouxe na sua mensagem, que está no livro Espírito de Verdade, mas que são ensinamentos que podem ser aplicados em quaisquer outras atividades. Ele traz atividades específicas, mas pode ser que a gente pode interpretar o que ele está dizendo em qualquer outra atividade. Então ele começa dizendo o seguinte: muitas vezes no comércio, na indústria, ou seja, o que é que ele estava querendo dizer? Nas formas de você trabalhar e ganhar dinheiro. Muitas vezes, então, não vamos nos apegar literalmente a comércio e indústria. Se for um profissional liberal, vai ser aplicado a mesma coisa. Se for um servidor público, vai ser aplicado a mesma coisa. Mas não, o exemplo dele, ele diz comércio e indústria. Se você usa o comércio e a indústria para acumular posses, ou seja, riqueza material, para fazer fortuna, né? O que é que ele está querendo dizer? Você está procurando uma liderança, né, apenas com o intuito de acumular riquezas. Se você usa o campo social, né, as estruturas hierárquicas, que a nossa sociedade ela é toda estruturada hierarquicamente, se você usa as estruturas sociais para ocupar um lugar de poder e domínio, você também vai ser líder de alguma coisa, você vai ocupar uma posição de chefia em alguma coisa, ou se você usa a sua inteligência para dominar aqueles que, digamos assim, são menos inteligentes do que você, porque permitiram que você as dominasse, você está interpretando a liderança de uma maneira equivocada. Então ele vai fazer toda uma explanação ao redor dessas, digamos assim, dessas três vertentes. Você tem uma liderança pelo poder econômico, no acúmulo de riqueza, de bens materiais, de uma fortuna. Você terá liderança por causa de poder e domínio, que de alguma forma chegou até você, ou você tem uma posição de liderança por conta da sua inteligência. Então ele vai abordar, né, como geralmente em nossa sociedade as pessoas alcançam posições de liderança, de chefia. E vamos imaginar que assim, uma posição de liderança, de chefia, a gente não está falando só do ponto de vista de ser o primeiro em alguma coisa, não. A gente também não está falando de
quando se fala assim, através do acúmulo de riqueza, de fortuna, não pense em muitos zeros na conta, não. Não precisa, nós sabemos que em nossa sociedade são pouquíssimas pessoas que são realmente ricas, milionárias e tal. Mas se você vive numa confortável situação econômica, não lhe falta nada, você tem inclusive o seu supérfluo, vamos nos colocar também nessa situação. Nós somos 0,000 alguma coisa por cento da população, então ocupamos uma posição de destaque na sociedade do ponto de vista econômico. Não vamos pensar só nos milionários, não. Vamos lembrar que os ensinamentos são para trazermos para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Então, quando falamos também da questão do poder e do domínio, né, naquele extrato social que Emmanuel fala, que você ocupar essas posições através de poder e domínio, também não vamos pensar só no político, né, só em cargos detentores de cargos de juiz, de promotor, de deputado, de prefeito. Não, também. Mas vamos trazer que a nossa sociedade ela é muito escalonada. Então, um gerente de uma grande rede de atacadista, ele tem um poder muito grande, porque ele tem muita gente subordinada a ele. Então, vamos trazer para a nossa realidade os ensinamentos. Não vamos pensar, porque qual é o problema? Muitas vezes a gente está nas palestras e diz assim, eita, se fulano tivesse aqui, né? Isso era para fulano, ele precisava estar aqui escutando. Nunca é para a gente. Sempre é para os outros que a gente escuta as palestras, né? Não, vamos trazer para a nossa realidade. O interessante é que nessa questão da inteligência, veja que ele vai abordar sobre esses três aspectos: dinheiro, poder, domínio e inteligência. No uso da inteligência, ele desdobra em mais duas coisas. O uso da inteligência para, através de inovação, ou até mesmo de alguma manifestação artística, você entrar pela delinquência e pelo vício, e o uso da inteligência para o cometimento de crimes. Né? No meu trabalho eu vejo muito isso. Eu vejo assim um crime, uma coisa que o cara tem que ser muito inteligente para ter conseguido fazer isso. Muito inteligente, mas é uma inteligência voltada para fazer o mal. Né? Porque inteligência não é sinônimo de bem. Né? São coisas completamente diferentes. Tanto que nós sabemos que a nossa evolução ela é intelectual e moral. A gente tem que evoluir moralmente, né? Deixando para trás os nossos defeitos e aprimorando nossas qualidades, e intelectualmente, aprendendo cada vez mais a cada encarnação. Então, há pessoas extremamente inteligentes, né? Não é fácil você dar um golpe através da internet. Você tem que ter grandes conhecimentos, né, para dar um golpe através da internet, por exemplo, né? Então, ele diz que o uso da inteligência também para cometimento de crimes, você tem uma ascensão, você tem uma acessão financeira através do uso da sua inteligência, mas cometendo um crime. Não, isso também você está usando de maneira equivocada a sua inteligência. Eu geralmente não gosto de ditados, não. Eu acho que geralmente os ditados eles têm alguma coisa que não me agrada. Enfim, mas tem um ditado que em parte pode ser usado aqui. As pessoas falam muito. Quer conhecer alguém, dê poder ou dinheiro, ou os dois juntos, né? Por quê? Porque veja que na análise que Emmanuel faz, são coisas que muitas vezes as pessoas procuram para ocupar posições de destaque: o poder e o dinheiro, ou os dois juntos. E que geralmente quando você consegue um é porque você tem o outro reciprocamente. Pois bem, então ele diz o seguinte: olha, seja pela economia, questão financeira, né, que a gente está falando, material que a gente está falando, seja pela questão da autoridade, seja pela questão da inteligência, qual é o problema? É você querer se projetar na sociedade por uma coisa que é efêmera, é curta, não é para sempre. É uma coisa que, porque veja que tanto o dinheiro, como o poder, como a sua própria inteligência, elas podem ser, a qualquer momento lhe ser retiradas. O poder é hoje, não é amanhã, e nós temos inúmeros exemplos disso. A riqueza é hoje, não é amanhã, e em nossa sociedade, aqui na nossa cidade, né, a economia é muito forte, o comércio informal é muito forte, a gente vê quase que todo ano grandes fatos que as pessoas ficam sabendo de que uma vez tinha muito dinheiro e depois deixou de ter, bem como a própria inteligência, porque basta você ter alguma doença neurológica, alguma doença congênita que vá atrapalhar o uso das suas faculdades mentais, acabou a sua inteligência.
acabou o uso que você poderia fazer, melhor dizendo, da sua inteligência. Então veja que nós não, e aí eu não tem como não fazer um link com outra passagem do Evangelho, quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Não é que nós viemos aqui para sermos tristes e sofredores, vamos todo mundo sofrer porque já... Não é isso. É que a felicidade, a verdadeira felicidade, ela não pode ser apoiada sobre as coisas que só existem nesse mundo, como foi dito no exórdio. Nós não podemos apoiar, e nessa passagem da felicidade não é deste mundo, quando está lá no Evangelho comentando ela, dizer, nós não podemos apoiar a nossa felicidade na jovialidade, no poder e na riqueza, porque as três coisas elas são passageiras. Se eu apoio na riqueza, se eu só sou feliz porque eu tenho muitos bens materiais, então se eu perder metade dos bens materiais eu vou ser uma pessoa triste. Se eu apoio na jovialidade, então depois de quantos anos eu vou começar a ficar triste? 40, 50, 60? Ficar careca e cabelo branco já era que eu estava triste há muito tempo. Se eu apoiar no poder, o poder é hoje, não é amanhã. O poder é uma coisa, talvez das três seja o mais efêmero. Você hoje pode ser apoiado por algumas pessoas que você até tenha poder. Amanhã esse poder pode ruir como um castelo de cartas de baralho. Então a gente tem como linkar, como ligar a felicidade não é deste mundo com as explicações de Emmanuel. Ainda que aqui ele bote outro componente, que é a questão da inteligência. Não é que nós estamos aqui para sermos infelizes, sofredores e tristes, não é isso. Mas nós não podemos apoiar a nossa felicidade em coisas que são passageiras. Porque ainda que você tenha uma vida inteira de sucesso material, não lhe faltam bens materiais, você se acha bonito até desencarnar, você tenha muito poder, quando você desencarnar vai ser o quê de você? Que nada disso você levou para lá. A infelicidade vai ser muito grande. Então quando ele nos diz que nós não podemos projetar essa questão da liderança como é o meu objetivo, ser um líder, ser um chefe, ser alguém exponente que todos reconheçam, e projetar isso como um objetivo de vida, eu só quero isso na minha vida, isso por isso tem um custo muito alto na nossa felicidade, muito alto. Pois bem, e ele continua dizendo, ora, essa felicidade que você procura com isso, ela é muito instantânea, né? E depois, quando acabar aquele poder, o que vai ser de você? Então o que é que ele nos recomenda? Vamos lembrar do que disse Jesus. Se você só se preocupa em se elevar hoje, um dia você descerá. E ele diz mais, ora, a maioria das pessoas entende que as nossas vidas, estar nas posições de comando é a melhor opção. É a melhor opção. Mas esquecem que o anonimato de uma posição humilde muitas vezes será muito mais contado no final, né, da sua vida, da sua encarnação, quando a gente for prestar contas do que a gente fez. Por isso que Jesus ensinou a questão de sentar na mesa nos piores e não nos melhores lugares. Por isso que Jesus nos ensinou que todo aquele que queira ser elevado no futuro, agora se contente em ser humilhado. Mas veja, o que é que ele diz? Ora, a liderança real no caminho da vida não pode ter como alicerce, ou seja, não pode ter como base nem dinheiro, nem poder, nem a sua inteligência. Por quê? Porque isso não contempla a nossa felicidade no futuro. Então não é ser conhecido, não é ser famoso, não é estar nas manchetes dos jornais, não é ser reconhecido como todos, como o líder nisso é fulano. Não é isso. Só que ele completa dizendo, ausentar-se para servir aos outros. É se preocupar mais em amar do que em ser amado. E aí nessa parte final dessa interpretação de Emmanuel, esse trecho, né, que nós devemos amar a todos sem se preocupar se estamos sendo amados ou não, aí não tem como não fazer uma ligação com a oração de São Francisco, quando ele diz que ele pede, né, para ser consolar mais do que ser consolado, compreender mais
do que ser compreendido, amar mais do que ser amado. E aí, o que diz Jesus naquelas passagens anteriores que a gente citou aqui? A gente veio para servir e não para ser servido, independente da posição social que nós ocupamos na sociedade. Pois bem, mas o que nos faz grandes são as nossas virtudes. O que nos faz grandes são as nossas virtudes. Quando a gente desencarnar, não vai interessar nossa conta bancária, o carro que tinha, o dinheiro que acumulou, não vai interessar os nossos títulos, as glórias conquistadas, a família de que nós viemos, né? A gente dá tanta importância a essa questão de, mas o seu, não tem da Silva, né? O seu da Silva vem de onde? Né? Então as pessoas dão muita importância a isso. Quando a gente desencarna, isso não importa. Porque o que é que vai importar do lado de lá? As nossas virtudes. Pois bem, entendemos isso, entendemos tudo, mas fazendo aquela ligação que eu disse nas primeiras coisas que a gente falou no começo da nossa conversa de hoje, existe a questão da liderança. E isso é um fato. Isso é um fato. No nosso atual estágio da sociedade, existe a liderança e ela precisa ser ocupada. Precisa ser ocupada. Imagine, eu não sou especialista em termos sociológicos não, mas pelo pouco também que eu entendo, imagine uma sociedade anarquista, sem poder, sem leis, o mundo era um caos. O mundo iria ser o mundo dos mais fortes. Porque nós não estamos num grau de civilidade e de evolução intelectual e moral que todo mundo vai se respeitar, todo mundo vai produzir os bens para todo mundo se satisfazer e a harmonia vai reinar. Não, isso ainda nós não estamos nesse grau de evolução. Então o mundo seria um caos. Então a gente precisa ainda ser hierarquizado, a gente precisa de lei, a gente precisa de chefes, a gente precisa de líderes. Então, onde está o X da questão? Qual é essa lei? Se os ensinamentos de Jesus nos dizem, olha, não procure estar nos melhores lugares, mas do jeito que a nossa sociedade ela é composta hoje em dia, existem esses lugares. E esses lugares vão ser ocupados. Gostemos ou não, queremos ou não, desejamos ou não esses lugares, eles vão ser ocupados, porque eles existem. E aí, como fica essa situação? E aí nós nos socorremos também, mais uma vez, do Evangelho de Mateus, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, que a passagem correspondente do Evangelho de Mateus é capítulo 5, dos versículos 44 para frente. Na mensagem Sede Perfeitos, tem dizendo lá uma lista, né? Essa lista não é taxativa, não só ela, mas lá mesmo está dizendo, olha, mas se você tentar pelo menos essas coisas, você já está conseguindo fazer muito nessa atual existência. Mas uma listinha, olha, se acontecer isso, vamos fazer assim, quem faz isso, vamos fazer assim, então é quase um checklist. Dei uma lida lá depois, capítulo 17, o tópico Sede Perfeitos. Aí nós damos um roteiro, porque Jesus, está lá em Mateus, Jesus disse, né, sede perfeitos como o Pai que está nos céus. Então nós devemos procurar a perfeição que nos é alcançável, né, de sermos pessoas melhores, de tentar se melhorar, nós devemos procurar isso. E lá está tocando em pontos dessas lideranças, seja a econômica, a social ou através da inteligência. E lá está dizendo o seguinte, ora, o homem de bem, ele usa os bens materiais, mas não abusa do uso desses bens materiais. E quando a gente vai no capítulo que trata, não se pode servir a Deus e a Mamon, no capítulo que trata das nossas relações com os bens materiais, tem lá dizendo, em outras passagens também, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo como do Livro dos Espíritos, tem lá dizendo que Deus, ele não condena o nosso uso pelos bens materiais. Não é isso. Se você trabalha honestamente, se você conseguiu, né, ter uma vida confortável, não se martirize por isso. Porque se não fosse assim, a lei do progresso ela não se aplicaria. A gente ainda estava nas cavernas. Se não se preocupasse em como acumular, em como guardar, em como distribuir entre as pessoas, qual é o problema? É você dar mais valor aos bens materiais do que aquilo que verdadeiramente importa. Então, fazendo esse paralelo,
Lá no Homem de Bem, né, no capítulo de Sede Perfeitos, vem dizendo, o homem de bem, ele usa os bens materiais, ele não abusa dos bens materiais. Então, existe a riqueza concentrada? Existe. Existem aquelas pessoas que têm muito dinheiro, existem essas pessoas. Mas aquilo muitas vezes é uma prova que ela tem e uma forma de ajudar os seus semelhantes. Ou seja, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nós não conhecemos nem as nossas provas, quem dera as provas das outras pessoas. Muitas vezes nós condenamos, onde Deus estava quando deixa tanta gente ter tanto dinheiro e outras não terem nada. Ele está onde ele sempre esteve. E a justiça de Deus, ela se faz presente em tudo. Eu gosto de dar um exemplo nessa questão da riqueza acumulada. Bem, eu não estou fazendo um discurso capitalista nem defendendo quem tem muito dinheiro, não é isso. Mas eu digo que para descobrir a cura de uma determinada doença, são investidos milhões de dólares para descobrir a cura de uma determinada doença. Imagine se não existisse uma riqueza concentrada em algum lugar para investir nisso. Imagine se todo mundo, vamos fazer uma doação todo mundo para a gente, vou chutar, não sei não. Vamos fazer uma doação todo mundo para a gente atingir 30 milhões de reais, que é o que essa pesquisa vai precisar para descobrir, para pelo menos tentar descobrir essa cura. Aí você tinha que achar voluntários para juntar esse dinheiro para conseguir dar 30 milhões de reais e fazer aquela pesquisa. Ia ser meio difícil a pesquisa sair. Agora, se o dono do laboratório, se a pessoa que pesquisou está usando isso e explorando as pessoas, aí isso é outra história. Cada um responde pelos seus atos. Mas há um propósito para tudo na vida. Então, não é que nós não devemos ter bens materiais. Imagine se todo mundo agora fosse interpretar literalmente quando Jesus disse ao jovem rico, vende tudo que tem e me segue. Ele estava querendo mostrar como as pessoas são apegadas aos bens materiais. Ele não estava mandando a gente se desfazer de tudo que tem. E se todo mundo se desfizer de tudo que tem e for seguir Jesus, a gente vai viver de quê? Se todo mundo fizer isso. Não bate a conta, não fecha a conta. Então, e lá tem dizendo, se na ordem social você ocupar uma posição superior, que você use essa superioridade para erguer quem está abaixo de você, não para esmagar quem está abaixo de você. Então veja, existem essas posições de liderança na sociedade? Elas existem. Vamos acabar com elas que resolve tudo? Não. Vamos exercer essas posições de liderança usando o Evangelho em nossas vidas, para erguer aquelas pessoas que estão abaixo de quem exerce a função de liderança e não usar o poder para esmagá-las. Pois bem, então, não é que a gente tem que interpretar em conjunto os ensinamentos daquelas primeiras passagens, que é: vamos ser humildes, vamos ser simples, não vamos procurar sempre sermos o melhor. O objetivo não deve ser esse. Se isso acontecer, que seja como uma consequência. O objetivo de vida não deve ser esse, porque isso envolve orgulho, egoísmo e vaidade. Mas vamos procurar dar o nosso melhor, seja numa posição superior, seja numa posição inferior. Vamos dar o nosso melhor, porque essa é a minha obrigação. Eu fazer bem aquilo que seja o meu dever. Estando eu numa posição superior, estando eu numa posição inferior. Não vamos procurar os holofotes. Não vamos procurar os holofotes. Mas às vezes nas posições que nós nos encontramos, os holofotes eles vão chegar. E qual é a nossa obrigação? Não deixar que eles nos deixem encanteados. Não deixar que a gente não veja as coisas porque eles nos ofuscaram. Então esses são os ensinamentos conjugados de todas essas lições. A liderança real no caminho da vida não é você querer ser líder para ser visto, para ser notado, para que todos lhe bajulem, lhe apoiem, e a gente sabe que existe muito isso ainda hoje, e como existe em nossa sociedade. Mas, se isso chegar um dia a acontecer em nossas vidas, que nós saibamos usar os ensinamentos de Jesus para sermos homens e mulheres de bem, onde quer que nós estejamos. Boa tarde e muita paz.
como a doutrina espírita, ela nos ajuda, né, a entender melhor nossas vidas e traz sempre esse recado que nós somos os construtores do nosso destino, né? Somos nós que construímos, então a gente tem que fazer esse esforço para nos melhorarmos e colocarmos os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, não é nada do outro, né, Zé? Muito bem, então obrigado ao nosso irmão, acho que foi bem esclarecedor, um tema difícil, desafiador, né? Mas muito bom para a gente entender como é essa questão da liderança no mundo, sobre os auspícios, né, sobre os cuidados do ensinamento de Jesus. Pois bem, tem alguns recados que eu gostaria de dar, avisos, né? De 15 em 15 dias nós temos nosso estudo do Evangelho de Marcos, sob a ótica de Emmanuel, tá certo? Então hoje não teremos, será na próxima semana, tá? Então a gente se reúne após a reunião, após os passes, a gente faz esse estudo. É bem interessante o estudo, porque a gente contextualiza, a gente entende a passagem evangélica e depois vai, como foi feito tanto o exórdio hoje quanto a palestra, né? Que já é um estudo, fruto dos nossos estudos, né? A gente vai aprendendo a fazer esses links, que tem sido muito rico para todos nós. Pois bem, o passe, né? Quem tiver interesse em tomar o passe, é só aguardar sentado, que daqui a pouco alguém que vai ficar responsável vai chamar, tá certo? Quem quiser também colocar o seu nome para vibrações, o seu nome ou de alguém de sua família, encarnado ou desencarnado, nós temos o livro de prece que fica na mesinha aqui na varanda. Qualquer coisa pede uma orientação ao nosso amigo Tarcísio, tá certo? Ele vai explicar como é que funciona, tá bom? E, por fim, nós vamos ter hoje, após os passes, né, que nós temos o nosso projeto Aninhando Mães, que é um projeto que cuida das gestantes aqui do bairro, né, da nossa região, em situação de vulnerabilidade. Então a ideia é tanto a gente ajuda elas a compor o seu enxoval, mas também dá algum outro tipo de assistência um pouquinho a mais. A gente visita elas em casa, a gente procura entender as suas necessidades, não apenas materiais, né, mas também emocionais, outras necessidades que a gente possa observar. Não é fácil de fazer, não é fácil de dar um atendimento mais completo para elas, que tem muitos desafios. Muitas delas vivem em situação de drogadição, outras vivem em situação onde os maridos estão presos, né, os filhos em situação de doenças severas. Então é um quadro complicado, mas dentro do possível a gente faz esse tipo de apoio. E hoje a gente vai organizar justamente o material de doações que a gente recebeu para fazermos um bazar. Esse bazar que vai ser realizado, todo o recurso que a gente vai arrecadar vai ser revertido para elas mesmas, tá certo? Muito bem, são esses os avisos. Tivemos também esse fim de semana um treinamento, inclusive eu e Serólio está aqui participando, né? Um treinamento que a Federação Espírita Pernambucana nos trouxe sobre a área da família, e que eu achei muito interessante, e oportunamente a gente vai compartilhar com vocês, mas é um trabalho que a Federação vem fazendo para a gente, nas casas espíritas, adotar um olhar mais voltado para a família. Ou seja, em toda e qualquer atividade que a casa realize, lembrar sempre que existem famílias envolvidas ali e que a gente deve, de alguma forma, atender suas necessidades. Não apenas para os que a gente ajuda fora, mas também para quem participa, os trabalhadores e os frequentadores. Tá certo? Mas, oportunamente, a gente vai passar um pouquinho melhor essas informações que a gente achou muito interessante. Inclusive para formar um grupo, para ser um grupo da área da família, para ajudar a gente a pensar, por exemplo, né, nas palestras. Será que a gente aborda temas da família nas palestras, de uma forma regular, de uma forma pensada? A gente vai estudar um pouquinho melhor sobre isso aí, ver como é que a gente faz. A gente faz alguns encontros, mas assim, ele é esporádico, é eventual, trazendo um tema sobre a família. Por exemplo, relacionamento entre pais e filhos, ou problemas de drogas na família, ou problemas de saúde mental. Mas a gente traz isso muito esporadicamente. A ideia é que se faça isso de uma forma mais sistemática. E oportunamente a gente vai passar essas ideias para vocês. Pois bem, chega de avisos, então vamos fazer a nossa prece. Vou pedir então ao nosso Tarcísio, por gentileza, que venha fazer a prece final. Zé Neto, muito obrigado. Tem que refletir, principalmente no pensamento das crianças, né? Como elas pensam, como elas agem. E seria bem mais fácil a gente entender a relação humana. A gente às vezes fica com raiva de coisas pelo orgulho, né? A criança não tem orgulho. Então vamos levar para casa esse ensinamento e começar a trabalhar em cima disso, que é muito importante. Agradecemos a todos aqui presentes, ao pessoal da rede social, aos encarnados e encarnados
que nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que nos proteja, que tenhamos uma excelente semana, que levamos para casa todos esses ensinamentos que acabamos de participar, de ouvir do nosso irmão Zé Neto. Nos ilumine, Senhor, nos proteja pelas pessoas que estão sofrendo, passando por dificuldades, não estão conseguindo se encontrar, não estão conseguindo saber fazer certo a sua oração, ter habilidade em pedir e em agradecer. Que tenhamos todos uma excelente semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Sendo assim, meus irmãos, damos por concluída essa primeira parte dos nossos trabalhos. Quem estiver chegando pela primeira vez na casa, quiser alguma orientação, tiver alguma dúvida, estamos à disposição, tá certo? Muita paz para todos.